Olá, prezados colegas e professora Eliane. Estou aqui para apresentar, então, os slides de socialização do estágio 1. Meu nome é Charlene Tomazoni, estou falando sobre o estágio 1, essa é a nossa disciplina atual. A área de concentração foi a educação inclusiva, e como tema eu tive a educação inclusiva, desafios e perspectivas, para poder dessa forma englobar várias questões, tanto positivas quanto negativas. Aqui, como justificativa, eu tenho para dizer para vocês que eu sou cuidadora do ensino fundamental de uma escola que fica a menos de 500 metros da onde eu estagiei. Então, normalmente, essas crianças com deficiências e, e demais, saem dessa escola onde eu atuei no estágio e acabam indo lá no ensino fundamental onde eu trabalho, e como eu sou cuidadora, eu acabo ficando com as crianças com deficiência, conhecendo elas, tendo atividades, às vezes exclusivas com uma, ou na falta desta, quando a criança não vem, acabo sendo direcionada para os cuidados com outras crianças. Então, eu fico sabendo de particularidades delas, né? Então, aqui como justificativa, eu uso o tema da educação inclusiva, desafios e perspectivas, na questão de que eu senti necessidade de fazer uma complementação educacional. Comecei a pedagogia, agora estou nesse momento do estágio, e nada melhor do que falar sobre educação inclusiva, que é já um tema que eu, de certa forma, compreendo um pouco em relação à experiência diária, cotidiana, na fundamental, e agora quis aplicar os meus conhecimentos, bem como aprender mais sobre este tema, me aprofundando, né? Fazendo um trabalho sobre isso. Os meus planos de aula também são sobre educação inclusiva. Então, toda observação eu fiquei tentando aprender mais com a prof. Regente, com a sua assistente, e, e essa foi a minha escolha para trabalhar com o estágio 1, Educação Inclusiva, Desafios e Perspectivas. Os objetivos na questão da observação foi avaliar a efetividade da implementação da educação lá na questão da educação infantil, né? Observando esses alunos com deficiência, observando quantos alunos tinham, observando as práticas da professora regente, bem como analisar o nível de acolhimento e engajamento da professora regente em relação ao aluno com deficiência, né? Considerando essa qualidade de interação e o apoio que ela oferecia, aprendendo, verificando o que ela faz, e também descobrindo quantos tinham na sala, quantos ainda estavam em investigação. Tudo isso foi na fase da observação. E também verificar se tinha alguma profissional, tal como eu lá na escola da fundamental, se ali na educação infantil tinha alguma assistente, tinha alguma cuidadora, alguém que auxiliasse a professora regente, e a qualidade dessa pessoa, do trabalho realizado por ela, tá? Os objetivos na regência foi utilizar tudo que eu aprendi na questão da observação, né? E poder planejar e adequar as atividades pedagógicas de forma inclusiva. Como é que seria isso na prática? Eu agora sendo professora, eu tendo o comando dessa aula, né? Aplicar estratégia diferenciada de ensino para quem precisasse, chamando a atenção deles dentro das suas particularidades, né? Promover a interação de toda a turma, a integração, o respeito das crianças, avaliando o progresso educacional do aluno com deficiência, se eu poderia fazer isso dentro daquela semana, se existiria alguma evolução, né?
porque também fica difícil fazer isso dentro de uma semana, mas eu me empenhei bastante para fazê-los serem incluídos nas atividades e fazer atividades inclusivas para eles. Analisar as possíveis mudanças comportamentais dos estudantes e, e ampliar essa interação com todas as crianças que ali estudam naquela aula, né? A minha fundamentação teórica, eu utilizei a questão dos direitos humanos, a Declaração de Salamanca de 1994, também a nossa Constituição de 88, ela fala de uma educação, ela foca nessa educação igualitária para todos, né? Falei também do Sartoreto, que enfatiza que nascemos iguais e que o direito à convivência e à educação é inalienável. O Sartoreto ele foi utilizado também em uns livros que a própria Uniaselv escreve e nos ensina, então eu peguei esse autor como referência. Falei também de Silveira e Nascimento, nessa fundamentação teórica, onde eles falam que ações como adequação curricular e uma formação continuada de professores é essencial para garantir a dignidade e os direitos dos alunos, de todos os alunos, incluindo esses com deficiência, né? Uma inclusão de fato e não só discursiva. Então, eu fiz uma fundamentação teórica dentro desse perfil, utilizando tanto leis quanto autores, quanto a própria experiência que eu tenho, que eu tive na observação, tá? Na questão da metodologia, a atividade de estágio ela ocorreu na Escola de Educação Municipal Infantil Darcy Ribeiro, em Pelotas. Teve a coordenação, que tem a coordenação da professora Fernanda e a direção da professora Dioneia. A professora regente da turma onde eu atuei, quanto à observação e regência, o nome dela é Daiane, e tem uma auxiliar muito especial lá chamada Raquel, que ela auxilia muito a professora, ela está lá há muito mais tempo, e ela tem um entendimento muito grande das crianças que lá estudam. Ela está lá há uns 11 anos e ela compreende ou verificou essas crianças desde a entrada delas na escola, tá? O estágio ele foi realizado do dia 2 ao dia 23 de setembro desse ano, onde incluiu etapas como a observação do dia 2 ao dia 6, a elaboração e apresentação dos planos do dia 9 ao dia 13 e a aplicação da regência do dia 16 a dia 23 de setembro. Todos os planos de aula eles tiveram um enfoque inclusivo, utilizando sempre abordagens lúdicas, interativas, dinâmicas, para promover valores de amizade, de respeito, onde foi utilizado a acolhida, a hora do conto, atividades de papel para colorirem. Como eles não têm motricidade fina ainda, a gente usou aquele giz de cera. Para inserir a questão da motricidade, foi utilizado aquele papel crepom. Tudo isso para estimular a criatividade, o desenvolvimento deles, a questão da curiosidade na participação. Teve também roda de conversa, todos os dias tinha roda de conversa. Houve uma apresentação teatral, que eu levei bonequinhos diferentes que eu tinha em casa para chamar atenção em relação aos novos brinquedos, para eles terem vontade de participar, né? Tudo promovendo a empatia, o diálogo, para poder ensinar para eles a questão da educação, da gentileza, da diversidade. Então, a metodologia ela foi esta. Livros também, muitos livros infantis que me auxiliaram muito nessa intenção de falar para eles sobre educação, respeito, gentileza. Utilizei músicas, utilizei, além das músicas,
som, celular, né, para que eles pudessem ouvir materiais, esse tipo de materiais, balões, até estalinhos para a gente poder promover a ludicidade deles, é, brinquedos alternativos, brinquedos recicláveis, que emitiam um som como se fosse música, onde o objetivo foi sempre criar um ambiente acolhedor e inclusivo para eles, tá? Sempre trazendo eles para contribuir, para colaborarem com a atividade, ou mesmo respeitando algumas questões particulares deles. Em relação ao roteiro de observação, como são muitas perguntas em relação à escola, porém que me deram um grande ensinamento em relação a toda a estrutura dela, a questão do corpo docente, a pesquisa do projeto político-pedagógico. Eu vou falar um resumo aqui para que vocês possam compreender. A escola ela se organiza em turnos, tá? Então, de manhã existe as crianças do turno da manhã, que não são as mesmas do turno da tarde. Então, das 7h30 às 11h30 é o turno da manhã, que foi onde eu fiz a minha regência, né? Nesse turno. E tem o turno da tarde a partir da 1h30 às 5h30. Lá tem 2 berçários, 2 maternais, 5 pré-1. E na questão dessa escola, ela parece ser pequena quando tu olha por fora, mas ela é muito grande. Ela é muito extensa. Então, são 15 alunos por turma, com a variação dessa faixa etária. E tem 54 funcionários no total, tá? Praticamente todos concursados e alguns são contratos, outros, na questão da limpeza, são terceirizados. A infraestrutura é um prédio, como está escrito, pequeno, mas parece pequeno, é longo, né? Em alvenaria, bloco de concreto. Existem 12 salas de aula, biblioteca, refeitório bem grande, onde pode ser usado para outras finalidades, tá? Não tem laboratório informatizado, porque a questão da educação infantil não enfatiza isso, pelo menos ali na escola. Tem uma sala específica para educação física ou eventos sociais, ou apresentação de algum vídeo, porque lá tem televisão também. Tem tapetes nessa sala. Em relação ao corpo docente, no total são 8 professores atuantes, todos com formação em pedagogia, uma diretora, uma orientadora, uma coordenadora. A professora regente da minha turma, ela tem 10 anos de experiência, mas naquela turma onde eu atuei, ela tem 1 ano somente naquela escola. Vai fechar 1 ano agora em dezembro, tá? Então, ela me disse que ainda estava aprendendo em relação a isso, porém, ela já tem 10 anos na educação, onde ela já foi até diretora de uma outra escola, tá? Ela disse que usa a abordagem Montessori, tá? Pesquisei bastante sobre isso também, para poder aplicar nos meus planos de aula. Ela tem uma visão muito lúdica da questão da educação, né? Da liberdade da criança, de poder ter os seus movimentos, de poder brincar, da ludicidade. Na turma de estágio, são 15 alunos, foram 15 alunos que eu tive como para trabalhar com eles, né? Em média, 4 a 5 anos cada um. Em média, muito mais 4 do que 5 anos. 5 anos já é o pré-2, né? Eu estava ali no pré-1. Alguns estudantes com laudo de aspecto autista confirmado, outra com laudo de déficit de atenção e hiperatividade, e uma grande maioria de ainda investigação, tá? Crianças ali, umas 2 ou 3 que não tinham laudo
e não tinha investigação, também eu pude trabalhar normalmente, e com as outras eu tive mais uma adaptação em relação aos planos de aula. Continuando, eu fiz 5 planos de aula, porque eu atuei 4 horas por dia na escola. Eu mostrei meus planos de aula para a professora Daiane, a regente, e para a coordenadora, a Fernanda. Elas aprovaram meus planos de aula, desde que eu incluísse pelo menos todos os dias alguma atividade do gaúcho, porque eu peguei a Semana Farroupilha. Eu não me dei conta disso, eu peguei a Semana Farroupilha, então eu precisava, dentro do que a escola me pediu, é, inserir algo sobre o gaúcho. Então, por isso que vocês vão ver nesses slides de plano de aula as aulas inclusivas e depois alguma referência ao Dia do Gaúcho, tá? Então, esse foi meu primeiro dia. O plano de aula 1, que foi o primeiro dia de regência, onde eu trabalhei a diversidade e a amizade. De início, eu fiz a acolhida das crianças, tá? Eu fiz uma recepção bem calorosa para que elas já me conheciam da observação. Então, eu disse que eu estava com saudade das crianças, que hoje eu tinha trazido música. A professora também explicou que nessa semana de regência eu seria a professora, que eles deveriam se dirigir a mim. Ela foi muito positiva nessa questão, porque eles realmente me procuravam como professora, né? Ela pediu para mim nunca usar o termo ajudante, auxiliar ou a tia, sempre a professora, e assim eu fiz, né? Que a gente sabe todo o histórico que tem em relação às creches. Então foi uma coisa que ela me lembrou, não usa o termo tia, vamos lá, tu é professora agora. Então, meu objetivo no dia 16 de setembro de 2024 foi falar da diversidade e da amizade, foi recepcionar as crianças com um bom dia, com uma música bem legal, tá? Eles adoram aquela música da Fazendinha, então eu coloquei a música pra gente dançar um pouco, poder acordar direitinho, porque a aula é muito cedo, de manhã, 7h30, e eles vêm sonolentos, né? Depois, então, dessa acolhida, eu botei para eles um vídeo sobre normal é ser diferente, que eu peguei do YouTube. Muito bom esse trabalho que eles fizeram, normal é ser diferente. Então, eu apliquei isso em aula. Ah, ali eu conversei com eles, incentivei eles a observarem as nossas diferenças, as características diferentes, a cor da pele, o jeito do cabelo, que todos nós puxávamos os nossos pais, né? Que tem a questão genética. Pedi para eles mostrarem as mãozinhas que cada um tinha e podia ter uma cor diferente, que estava tudo certo. Nisso eu inseri a questão do gaúcho, né? Falei um pouco da Semana Farroupilha para eles, falei que a gente tinha a comemoração do Dia do Gaúcho, que todos nós éramos gaúchos, que como gaúchos todos somos diferentes, diferentes em relação a sermos gaúchos como pessoa e em relação a outras regiões, né? Que nós temos expressões diferentes, nós falamos diferentes, nossa linguagem é única, tal como quem mora no Rio de Janeiro, tal como quem mora em Minas Gerais. Então, assim fomos nós conversando. Então, após esse vídeo, eu falei sobre a diversidade, a amizade, falei que a amizade é muito importante para fortalecer os nossos vínculos, que eles vão estudar provavelmente por muito tempo juntos, que eles deveriam manter uma harmonia, isso de forma muito lúdica e infantil, né? É, da questão da gentileza, eu falei também que nós devemos ser gentis uns com os outros, menina com meninos e vice-versa. Contei um conto gaúcho para eles, Farroupilha, e falei do cavalo, que é amigo do gaúcho, sempre falando dessa questão da ludicidade, dos animais, do cuidado entre eles, do cuidado com os animais. Eu li o livro Diversidade da Tatiana Belink, mostrei as figuras, continuamos conversando. Teve depois o lanchinho deles. Na volta, eu fiz uma dinâmica com eles, enchi os balões, pedi para cada um vir ali fazer filinha, fazer a fila, né?
enchia os balões, pedissem para eles escolher qual balão que eles queriam, porque esse balão eles iam presentear os amigos, né? Cada um escolheu um amigo e presenteou seu amigo com um balão. Então todos ficaram muito felizes por causa disso. Eu mostrei para eles que todos os balões eram diferentes, de cores diferentes, e que isso estava tudo certo, como o nosso jardim ficava colorido, né? Que nós somos como se fosse um jardim, com flores diferentes, com balões diferentes, e assim eles brincaram com os balões. Eu fiz uma dinâmica que eles não poderiam deixar o balão cair no chão, então é assim eles foram brincando. E depois eles pediram para ir lá para a rua, que estava um dia bem bom, ensolarado. E aí acabou depois eles retornando, lavando as mãozinhas deles e indo embora. Bom, no dia 2, eu fiz um plano de aula em relação às boas maneiras, à questão da gentileza, porque para mim não existe a inclusão sem que as pessoas sejam bem educadas e gentis umas para com as outras, né? Então eu inseri essa esse estudo nesse dia para eles. Eu li o livro da história da educação, né? Depois da acolhida, eu li o livro da educação, que era um reizinho, um príncipe que tinha tudo e ele era muito mal educado. Então entrou um mágico nessa história que fez com que ele fosse se tornasse educado, porque fechou a boquinha dele e aí só poderiam sair palavras gentis. Nessa dinâmica, eu passei para eles uma atividade das palavras mágicas, cada um repetiu o que seriam as palavras mágicas. Com isso, eu levei eles lá para fora, para um piso que tinha, onde eu poderia entregar estalinhos para eles, e fiz essa dinâmica de que, antes de pegar o estalinho, eles tinham que me dizer se eles lembravam as palavras mágicas, que a gente ia brincar de mágica. Entreguei para eles quando eles acertavam, e aí, quando jogava no chão, tinha que dizer a palavra de novo. Então, por exemplo, um aluno veio e disse: Eu lembro que é obrigado. Aí eu entregava o estalinho para ele. Ele pegava esse estalinho e jogava no chão. Obrigado! E jogava no chão. Aí fazia pá. Aí todos eles ficaram encantados com aquilo, tá? E assim foi um por um. Quem não ia lembrando, o outro coleguinha ia ajudando. Ah, com licença, obrigado, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, e assim por diante, até todos os alunos poderem participar dessa dinâmica. Depois disso, a gente foi para o parque, brincou um pouco, estava muito quente também. Nesse dia tinha sol, e é muito raro nesse período de inverno ter sol. Eles brincaram no sol lá, né? Brincaram livremente. Lembrei dele das palavrinhas para eles não serem mal educados com os amiguinhos. Tinha muita criança de outra turma lá. Todos eles foram perfeitos, brincaram bastante, deu tudo certo. No retorno, eles lavaram as mãos e eu botei uma musiquinha infantil para eles que eu encontrei no YouTube sobre boas maneiras. E ao final, eu dei uma atividade para eles do gaúcho e da prenda. Lembrei eles um pouco do Dia do Gaúcho. E eles fizeram aqueles trabalhinhos do Dia do Gaúcho que ficaram expostos na sala, que era a prenda era a Mônica e o gaúcho era o Cebolinha. Então eles pintaram da maneira deles, foi bem divertido, bem legal. E às 11h30 foi a saída dos alunos. No dia 3, eu ia falar sobre o Dia da Árvore, mas a prof. Regente me pediu para me trocar e deixar 2 dias falando do tema da Revolução Farroupilha e o Dia do Gaúcho. Então, esse Dia da Árvore eu coloquei na segunda-feira, tentei falar sobre isso no Dia da Primavera. E aí o dia 3 foi só sobre o Dia do Gaúcho, tá? Nós pintamos a bandeira do Rio Grande do Sul. No meio foi feito um coração ao invés do símbolo, para que todos lembrassem da amizade e como o nosso coração ele é gaúcho. A gente lembrou muito da questão da cultura gaúcha. Eu falei com ele sobre isso, tá? Lembrei, falei no acolhimento para eles, a gente fez uma comemoração de cantar feliz aniversário pro gaúcho que estava de aniversário, que somos todos nós, né? Gaúchos. E aí eu apresentei essa música que eles não conheciam. Eles não conheciam a música do gaúcho,
que é uma letra muito bonita que fala também de amizade. Então eu coloquei essa música, né, para eles ouvirem, eles gostaram muito. A professora, como era de CTG, também ouviu a música, reconheceu e cantou junto, então foi bem bonito. Nós temos uma cultura gaúcha aqui muito forte, né? Então a gente não deixa isso morrer. Então, teve uma historinha do Pequeno Gaúcho e o Cavalo Encantado. É uma historinha que eu contei muito rápida, não tinha figuras, então eles poderiam imaginar esse acontecimento do cavalo voando com o gaúcho, visitando as trilhas do Rio Grande do Sul, visitando as águas cristalinas, as matas, a nossa riqueza. Falei da questão da nossa bandeira, o que que representa cada cor, né? O verde, as matas, o vermelho, a nossa coragem, a, e o amarelo, as nossas riquezas. E depois mostrei para eles a atividade de pintura de uma estância, que era o que falava sobre essa historinha do cavalo e do pequeno gaúcho. Então, eles pintaram os cavalos que tinham, tá ali é o exemplo da pintura deles. Muitos usaram, as meninas usaram mais a cor rosa, os meninos usaram mais as cores azuis, muitos pintaram o cavalo de verde, eles fizeram conforme eles quiseram fazer, tá? Falei dos símbolos, né? Da vestimenta, que eles poderiam vir vestido no dia seguinte de gaúcho, que era para avisar o papai e a mamãe, a gente avisou os pais também. Falei do chimarrão, das tradições, do churrasco. é, E daí depois a gente também foi para um pouquinho para brincar ali na. Eles têm 3 a 4 espaços infantis para brincadeira, que é tipo parque diferente um do outro. Então a gente foi para um outro parque, que era nos fundos, que tinham mais crianças, que tinham mais brinquedos, e aí eles ficaram até a hora da gente vir para a sala, lavar as mãos e os pais virem buscar. No quarto dia de aula de regência, foi falado novamente sobre a Revolução Farroupilha. Eu recebi eles com o bom dia, né? O Feliz Aniversário do Gaúcho novamente para fixar essa música. Depois eu coloquei, todos os dias eu fiz que cidade nós moramos, que mês estamos, que ano estamos para a questão do tempo, né? Para eles se adequarem ao tempo, onde estamos, onde vivemos, que semana é essa, por que estamos comemorando essa semana. A gente iniciou essa conversa falando da Revolução Farroupilha, então eu lembrei de outras coisas para falar para eles que eu não tinha conseguido falar no dia anterior. Nesse dia eu trouxe um brinquedinho que é um gato de bombacha, o gatinho do Xerec, que ele tá vestido praticamente como um gaúcho, a botinha, o cinto. Aí eu mostrei para eles esse brinquedo, passou de mão em mão. A gente teve a bandeira do Rio Grande do Sul que a gente já tinha feito no dia anterior. Quem não veio pôde tocar nela. Eu coloquei no meio do coração e ela ficou sensorial. Coloquei bolinhas de sagu. Então, quando tu tocava, ela tinha alto relevo. Aí eu coloquei a foto ali para observar, a gente deixou no quadro. É, E a gente foi ajeitando essa bandeira também com papel crepom para movimentar essa questão da motricidade fina, né? Que eles ainda não têm. Então a gente colou essa bandeira, ficou muito feliz. Teve exposição musical de dança por 1 hora, tem a foto ali, número 3, né? Estou eu segurando o menino com Thea, ele se sentia seguro no colo, então por vezes eu pegava ele no colo, outras vezes ele dançava comigo. Todas as crianças com aspecto autista que foram nesse dia não tiveram nenhuma intercorrência, eles gostaram, ouviram as músicas, participaram, tiraram fotos, não houve nenhuma desordem, não houve nenhuma crise, né? Não teve nenhuma intercorrência, deu tudo certo. É, eu, no retorno da sala de aula, eu fiz 2 propostas para eles de atividade, onde uma gaúcha tinha que encontrar a bandeira do Rio Grande do Sul, isso para trabalhar a motricidade fina, eles tinham que ir reto
a prenda até a, a bandeira do Rio Grande do Sul nessa folha A4 e depois entreguei o gauchinho, que tinha que fazer isso só que em zigue-zague, né? Alguns conseguiram, outros não. Assim, todos conseguiram. Uns de maneira mais deixaram mais reto, outros mais da maneira deles, mas tudo dentro da idade, né, deles que é de 4 anos. Então, essa foi a proposta de atividade que eu passei para eles. Em relação a papel, né? Papel, desenho. Depois eu deixei eles desenharem nesse papel, escreverem o que quisessem, que eles, né? Um desenho para mamãe, para papai, um coração, e assim foi indo. Na finalização dessa aula, para aproveitar e falar da educação inclusiva, da questão do respeito, e para acalmar eles também depois dessa atividade de dança e música bem intensa, intensa no sentido do volume estar alto, de todos estarem brincando, né? Estavam bem excitados, bem ansiosos. Então eu trouxe eles para a sala, a gente respirou, a gente fez uma atividade mais meditativa para se acalmar, depois a gente fez essa leitura do mundinho da paz, falando para eles que a questão Farroupilha se encerrou, acabou essa revolução, né? Eles sabiam que houve uma disputa, né? Uma questão quase que de guerra, mas que terminou tudo bem, porque é para ser uma questão lúdica com eles, né? Então, ao final, contei, eu contei a historinha do mundinho da paz, falando que paz era ser amigo do outro, paz era ter harmonia. O livro é muito interessante, tem uma coleção muito interessante. Então, eu terminei com eles, eles ficaram olhando as figuras do livro, adoraram o livro. Enquanto isso, os pais iam chegando e recebendo eles, para, no caso, poderem ir embora, né? Às 11h30. No quinto plano de aula, eu fui com muita expectativa, porque eu tinha muita atividade para dar para eles, tinha somado a atividade do Dia da Árvore, mais a começo de primavera. Eu tinha histórias lúdicas, mais do que 2 histórias eu tinha. Eu tinha, acho que, uma aula ali para 2 dias, no mínimo. Então, só que tinha um porém. Nesse dia, tinha previsto uma chuva muito grande, então vieram poucos alunos. Apesar disso, vieram crianças que eu pude trabalhar de maneira dinâmica. Vieram crianças com aspecto autista, não teve problema, não teve crise, não teve intercorrência nenhuma, porque quando vem poucos alunos, acaba sendo um rendimento maior, né? Tendo um rendimento maior. Então, eu falei, então, a gente primeiro entrou com a acolhida, né? Eu fui com o acolhimento deles, do Bom Dia da Fazendinha, que fala dos animais. Então, falei, olha, adivinha que dia é hoje? Hoje é o dia da primavera, hoje começa a ficar mais quente, a ter florzinha. Eu falei da questão das abelhas, enfatizei muito a questão das abelhas para eles não matarem as abelhas, para quando virem também cuidarem, porque elas também podem picar eles, mas elas são nossas amigas, que elas polinizam as flores. Aí mostrei para eles um vídeo de 1 minuto e meio sobre polinização. Contei uma história para eles sobre uma abelha que era deficiente e que tinha muito talento, que ela se descobriu muito talentosa quando ela foi visitar uma outra colmeia. Eu levei para eles uma colmeia que eu fiz com a capinha do ovo, pintei de amarelo e levei. Falei que essa abelhinha se chamava Zuzu e que depois eles iam trabalhar com massinha de modelar, que eles tinham que fazer flores para que a Zuzu trouxesse para eles um presente. Aí eles ficaram na maior expectativa. Foram para a merenda, comeram a merenda, mas não quiseram comer muito e já quiseram voltar logo para a sala. Quando eles retornaram para a sala, eu já tinha ajeitado lá o presentinho para eles, que eram pães de mel feitos pela abelhinha Zuzu. Porque na historinha, a abelhinha Zuzu ela ficou responsável pela qualidade do mel. Então, mesmo que ela era deficiente, que ela não tivesse uma perninha, ou que ela tinha alguma questão ali de deficiência, ela era uma abelha muito inteligente e que foi acolhida nessa outra colmeia. E ela voltou para a colmeia dela e ela pôde ensinar lá a aceitação do diferente, de sermos diferentes.
E os pais dela, os pais dessa abelha, ficaram muito orgulhosos, porque ela evoluiu muito e se tornou a chefe da qualidade de mel. Então, teve toda essa questão de inclusão, né? Histórias para sensibilizar as crianças. Depois, eu dei uma atividade para eles ensinando a letra A com uma abelhinha. E aí, a gente usou farinha de milho, foi muito divertido. Eles usaram a cola, depois a farinha para colocar e ficou tudo colorido. Aquela parte onde tem ali tem a foto para mostrar, tem a letra A e a abelha, toda aquela parte que ficou amarela é farinha de milho. Depois eles usaram a farinha para brincar, a professora deixou, não teve problema, eu também não tive nenhum problema com isso. Eles brincaram com o tato, né? De pegar a farinha e brincar entre eles, fizeram um castelinho de areia com a farinha, que eu levei uma farinha grande, a gente utilizou. Foi uma brincadeira muito lúdica, caiu no chão, todo mundo ficou pintado de farinha. Foi muito divertido. Depois a gente limpou a sala, deu tudo certo. Mas a assistente até agradeceu porque disse que eles não podem provavelmente fazer isso em casa, então na escola é o momento certo, né? E aí no finalzinho eu fiz a leitura do livro para eles, um livro muito colorido e muito bonito sobre as lagartas. E aí ensinei eles uns números, porque o livro era muito colorido e cada lagartinha que virava borboleta era um a menos. Então, tinham 10 lagartas, aí uma virou borboleta, ficou 9. Depois outra virou borboleta, ficou 8, e assim sucessivamente. E eles foram depois olhando o livro com muita curiosidade, porque o livro é bem colorido, bem bonito, tá? E, e aí sim foi o dia da primavera. E ali, lá por umas 11 horas, caiu um temporal muito grande. Porém, eu agradeço porque eu consegui finalizar o meu quinto dia de regência, consegui terminar exatamente no dia certo que tinha previsto. Apesar dessa intercorrência da chuva, choveu tanto que daquele dia até agora, 4, 5 dias depois, a gente não retornou para a escola, porque está chovendo muito aqui em Pelotas e encheu d'água em muitos lugares. Mas eu consegui apresentar uma aula muito legal, muito divertida. Ainda sobrou, eu ia falar da questão da árvore, a gente ia plantar feijãozinho para poder eles verem o feijão crescer. Sobrou atividade. Eu enfeitei a sala de aula com os balões também coloridos, né? Que já tinha os balões que eu já tinha colocado os balões do Dia do Gaúcho, eu peguei um pouco daqueles balões, incluí mais balões coloridos. Aí ficou o Dia da Primavera e ficou exposta também essa atividade na sala. Foi muito divertido, muito legal. Agradeço muito a oportunidade de ter estado nessa escola, nesse período de regência. Bom, eu acredito que depois de tudo que eu disse, a questão da vivência do estágio, ela fica bem explicada, já foi bem explicada, né? Na prática, a gente sabe que cada criança é uma criança, cada criança tem uma diversidade, uma complexidade, uma individualidade diferente, independente se ela é deficiente ou não. Então, foi uma vivência muito rica nesse estágio, tanto de planejamento, que a gente descobre que realmente tem que planejar uma aula legal para as crianças prestarem atenção, incluir os outros colegas nessa questão da diversidade, das crianças serem diferentes, né? Que cada um aprende. Eu abri muita oportunidade para a criança que tivesse dificuldade na interação de continuar, por exemplo, tinha um com aspecto autista, que ele tinha dificuldade de largar o Lego que ele tinha. Então, muitas vezes eu deixava ele com um Lego, e daí, quando eu percebi, ele já estava participando da atividade, eu não forcei, né? Então, em outros momentos, a gente tinha que acolher com um abraço outras crianças, quando dava alguma desordem, né? Então, a gente tinha que acolher com um abraço, com um colo, eles são pequenininhos ainda, então não tem problema. A questão do discurso de inclusão, para a inclusão, ela é um discurso muito bonito, porém na prática eu vi muita falta de material, né? Eu descobri que as professoras tiram muito dinheiro do bolso delas, elas financiam muito ali da própria sala de aula, o que eles tinham eram tanto da assistente como da professora regente, que elas tinham comprado jogos, comprado brinquedos, trazido brinquedos de casa. A sala era muito bonita e também descobri uma deficiência
mas na questão estrutural, na questão financeira do Estado, do município para com a escola, né? Porque elas tiveram que ter essa manutenção, colocar esses jogos, colocar esses brinquedos com o dinheiro delas. Descobri que essa professora regente tinha esse método Montessori, que é muito importante e muito lúdico e dinâmico, né? Dinâmico não, natural, na verdade. Porém, a gente precisa direcionar as atividades para que eles possam aprender mais, para ir num pré-2 melhores, né? No sentido da motricidade fina, que eu senti que eles não tinham, no sentido de trabalhar mais com papel, né? Sim, muita ludicidade, sim, muito parquinho, sim, muita brincadeira e jogo, mas também direcionado para a questão da aprendizagem, né? Gostei muito da professora, gostei muito da pessoa que me auxiliou lá, que foi a própria auxiliar, né? Quando ela não estava, ela fazia falta, porque ela conhece muito, muito bem os alunos. Eu aprendi muito com ela. Ela é tal como uma cuidadora, né? Ela faz de tudo lá dentro. Ela substitui, inclusive, professoras que não foram à aula. Então, ela tem um desvio de função igual ao meu, que a gente fica com crianças exclusivas dentro de sala de aula. Porém, a gente não se importa porque é uma questão de aprendizado, né? É uma questão que as crianças não têm culpa, é uma questão de estrutura de Estado, né? Que a gente cobre com amor e carinho, porque quem trabalha com criança tem que ter essa vocação, que também não é só amor, tem a questão salarial, sim, tem a questão da remuneração, que as professoras e as auxiliares e as cuidadoras precisam ter mais relevância na sociedade, mais serem reconhecidas financeiramente. Porém, a gente trabalha assim com amor e com dedicação. E foi muito bom eu ter escolhido esse curso, que é um curso que eu estou me encontrando bastante. Então, a questão da vivência. Eu vi algum progresso em relação às crianças? Eu vi uma diferença em relação às crianças com transtorno autista, vi. Porém, uma semana é pouco. É a questão de tu ficar um ano com elas, tu vai ter mais embasagem nisso. Porém, o tempo que eu fiquei foi muito positivo, muito bom. Elas foram muito receptivas. É, eu usei muito a música para agradar, para acolher, para a gente poder se movimentar dentro da sala de aula, para guardar os brinquedos, para não ter problema na questão da fila, na hora da comida, da merendinha, cantar a musiquinha. Então tinha muita ludicidade, música, canção na acolhida, né? Onde eles já chegavam e ficavam sorrindo. Tinha essa vivência gostosa de estar em sala de aula, tanto da minha parte e eu acredito como da parte delas, né? Então foi um trabalho mais direcionado para agradá-las, porque eu tinha uma semana, né? Anteriormente, na observação, eu vi o professor trabalhando com eles, mas não com tanta intensidade como eu fui. Eu fui intensa a esse estágio, eu fui para entregar alguma coisa para as crianças, né? Entregar mais. Tinha atividade sobrando, se, se rendesse a aula, tinha atividade para eles não ficarem ociosos. E se ficassem ociosos, tinha as brincadeiras, tinha os brinquedos. Mas eu fui também com um ímpeto, uma expectativa. Então, eu criei planos de aula muito que eu gostei muito e que foram aprovados. E essa foi a minha vivência no estágio. Bom, aqui rapidamente estão as referências que eu utilizei: Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o autor Moreira, Plano Nacional de Educação, Sartoreto, que eu utilizei, que a própria Unicel utiliza esse mesmo autor, né, que é Os Fundamentos da Educação Inclusiva. Utilizei o Silveira e Nascimento, que falam também da educação inclusiva, também o livro da Uniaselv, e falei da Declaração de Salamanca, né, que faz parte da Unesco. E aqui estão as referências do meu trabalho, tá? A pesquisa foi feita todas em relação a esses marcos, essas leis, esses livros, bons livros, bem escritos da Uniaselv, e mais a experiência de vida e do meu trabalho. Então, este foi, portanto,
pelo todo esse exposto, por todo esse caminho até agora, foi descrito o meu trabalho do meu estágio, observação, planos de aula e regência, com o título Educação Inclusivo, Desafios e Perspectivas. Muito obrigada.